Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos examinar juntos a documentação oficial do projeto do Real Digital, do Drex. Então, se o seu objetivo é trabalhar em projetos ligados ao Real Digital, bancos, financeiras, fintechs, esse vídeo aqui vai te ajudar a entender mais sobre o projeto e principalmente a entender a documentação dele. Então vamos lá. Saiu recentemente a documentação do piloto do Real Digital. Então agora eu quero dar uma olhada com vocês, passar por alguns pontos. Não vou ler toda a documentação com vocês, tá? Senão ficaria uma live de horas e horas e horas, seria muito chato aqui. Mas passar alguns pontos, e como a documentação é pública, eu recomendo que depois vocês usem essa documentação para ler ela no detalhe e tirarem as suas próprias conclusões. E por favor, gente, tá? Não é porque eu falei alguma coisa aqui que talvez eu esteja 100% certo. Daqui a pouco você vai olhar a documentação, vai ler, vai tirar uma outra conclusão diferente do que eu tirei aqui, tá? Para fazer essa live com vocês, eu assisti vários vídeos também de outros profissionais analisando a documentação. Eu próprio analisei a documentação, certo? Mas as coisas estão mudando, estão evoluindo, é um piloto, né? Muita coisa ainda pode mudar, tá? Então vamos lá para o GitHub oficial do projeto, que é essa documentação aqui, piloto RD, Real Digital, Kit Onboarding, tá? Então vamos lá, o que nós temos aqui, ó, de documentação? A arquitetura do piloto, como é feita a conexão com a rede do Real Digital, documentação sobre smart contracts e exemplos de interação com os smart contracts, tá? Então notem que desde o início a gente está falando de smart contracts. Se fosse meramente pagamento, não precisava ter smart contract. Tá? Então aqui a gente está falando de smart contract porque vai sim ter interação com smart contracts e vão ter serviços fornecidos através de smart contracts. Tá? Então vamos aqui para a arquitetura do piloto, que eu acho que é o mais interessante até dos elementos. Então beleza, objetivo, tudo mais. Tá? Primeiro ponto, ó. Primeiro item, Hyperledger Besu ou Besu para redes privadas. Luiz, o que diabos é Hyperledger Besu? Hyperledger, especificamente, tá, é um projeto de 2015 para fornecimento de uma blockchain open source. Blockchain e ferramentas de blockchain open source. Tá? Desde 2015 já existe o projeto Hyperledger. Ele é composto por várias ferramentas, certo? Sendo essa Besu ou Besu, sendo bem sincero, eu não sei qual é a pronúncia oficial, tá? Sendo uma delas essa ferramenta aqui. Tá? Outra ferramenta muito famosa desse projeto também é o Fabric. O Fabric ele trabalha mais na linha de server e o Besu trabalha mais na linha aí de client, certo? Mas tem várias ferramentas aí dentro desse portfólio. Esse Besu aqui, que vai ser usado no Real Digital, ele é de 2019, se eu não estou enganado. E essa Hyperledger, para quem ficar com receio aí, pô, um projeto open source, o governo vai usar um software... talvez a gente não saiba a procedência e tudo mais, ele é mantido pela Linux Foundation. Então, que é uma fundação de open source aí muito famosa, muito sólida, muito respeitada na comunidade de tecnologia. Então, realmente é um projeto bem sério, bem sólido. Inclusive, utilizado por diversas outras CBDCs aí pelo mundo. Tá? Então, o Brasil ele não está inventando moda. Né? A gente está seguindo tendências de tecnologia de outros países, como, por exemplo, o uso dessa Hyperledger aqui, como tecnologia para nosso banco de dados distribuído. Tá? Se você for atrás do site oficial, você tem uma ideia melhor do que se trata essa tecnologia aqui. Certo? Então, a Hyperledger Besu é um cliente Ethereum designado para ser enterprise friendly. O que isso quer dizer? Essa é uma blockchain, entre aspas, corporativa. Tá? Então, a ideia é que qualquer empresa ou governo, né, que queira fazer uma rede privada, né, uma rede parecida com blockchain privada, consiga utilizando a tecnologia desse projeto. Tá? Pode usar pública? Pode. Mas no geral o pessoal que vai na linha de ir atrás de Hyperledger é porque quer fazer o setup da sua rede privada, né, eles chamam aqui de permissionada, né, com as suas próprias regras, suas próprias permissões, certo? E
você consegue configurar os nós, como os nós vão se conversar, quem vai poder fazer o quê, como que as transações vão funcionar, né? Tudo isso você consegue configurar. Imagina que é uma sandbox de blockchain, tá? Não é literalmente uma blockchain, tá? 100% uma blockchain. E eles próprios, se você olhar aqui na própria explicação, né, eles trazem aqui que é rede, eles trazem que é mais... Eles usam outras palavras, eles não ficam falando blockchain, né, porque eles sabem que eles não são literalmente, né, pelo menos não essa tecnologia, que é essa Besu aqui, ela não é literalmente uma blockchain. Mas ela é baseada inteiramente no protocolo da Ethereum, ela possui uma implementação de EVM. O que isso quer dizer? Que na prática, ela pode funcionar da mesma forma que funciona uma rede Ethereum, por exemplo, certo? Numa escala reduzida, numa escala corporativa, fechada. Mas você consegue, por exemplo, né, como ela é compatível com EVM, o que é EVM, Luiz? É Ethereum Virtual Machine. Tá? Então ela tem uma máquina virtual Ethereum. Você consegue rodar nela os mesmos códigos que você rodaria na Ethereum, você pode rodar dentro de redes Hyperledger, certo? Então, um smart contract, né, que você escreveria para a rede Ethereum, claro que pode ter particularidades por causa das regras que o administrador dessa rede determinar, né, pode ter particularidades, mas via de regra, né, o mesmo código Solidity, que é a linguagem que a gente programa para Ethereum, você consegue estar escrevendo smart contracts para cá também. Tá? Isso vai ficar mais evidente conforme você for avançando na documentação do piloto aqui, certo? Então aqui eles dizem, ó, a versão que eles estão utilizando no piloto é 23.4.1. Você pode, inclusive, baixar esse software e instalar na sua máquina, certo? Você consegue ali na rede, tá aqui em download links, ó. Você consegue baixar e colocar a rodar uma Hyperledger Besu na sua máquina, certo? Mas, como vocês vão ver na documentação na parte de conexão, você não pode simplesmente sair se conectando na rede do governo, tá? Até porque, para você poder participar do piloto, você tem que submeter o seu cadastro, tem um e-mail específico lá que você manda, e até onde eu entendi, tá? Não tenho certeza 100%, mas até onde eu entendi, somente está participando do piloto, né, instituições financeiras, alguns órgãos do governo e assim por diante. Tá? Então eu, Luiz, programador, eu não cheguei a tentar mandar um e-mail para eles pedindo acesso. Tá? Se alguém tiver mais informações sobre isso, quiser deixar aí no chat, bem à vontade. Tá? Como eu falei, eu não tenho 100% de certeza da informação, mas o que eu entendi pela documentação na parte de conexão é que não dá para simplesmente querer sair se conectando lá, tá? Porque você tem que ter um pré-cadastro e eles estão pré-cadastrando apenas alguns tipos de CNPJs por enquanto. Esse é um outro ponto. A conexão na rede do Real Digital, tá? Tem que ter CNPJ. Já falaremos o que as pessoas vão fazer nessa rede então, né? Nós, pessoas físicas, o que nós faremos nessa rede. Já falaremos na sequência, mas para se conectar diretamente no Real Digital tem que ter CNPJ, porque inclusive o CNPJ é citado aqui como chave. Tá? Tem mais adiante aqui falando sobre isso. Show. O que mais temos aqui? Consenso. E aí cai por terra uma outra dúvida do pessoal. Luiz, eu posso minerar Real Digital? Não. Tá? Por quê? Porque para você minerar alguma coisa, a rede ela tem que estar configurada para Proof of Work. O mecanismo de consenso dela tem que ser mineração. Tem que ser Proof of Work. Certo? Algo que cada vez menos redes estão adotando. Né? A principal rede hoje Proof of Work do mundo é a Bitcoin. A Ethereum, que era Proof of Work, já não é mais, já é Proof of Stake. Certo? E a Hyperledger, ela permite que você configure qual o mecanismo de consenso que vai ser utilizado. Certo? O que é o mecanismo de consenso, Luiz? Eu entendi que tem a ver com mineração, mas o que é isso? É basicamente como que os nós da rede aceitam as transações e registram elas. Como é que eu sei que a transação está certa? Como é que eu sei que não estão tentando forjar transações ou roubar dinheiro, coisa do tipo? Através de validações, e do mecanismo de consenso. Tá? Que pode ser mineração, pode ser staking, pode ser um monte de coisa. No caso do Real Digital, por que eu posso afirmar que não tem mineração? E por que eu posso também, neste momento, com as informações que a gente tem, afirmar que também não tem taxas de rede? Porque o mecanismo escolhido pelo Banco Central foi o QBFT. Tá? Esse consenso QBFT, ele é um consenso do tipo Proof of Authority, prova de autoridade. Como é que funciona o Proof of Authority? No Proof of Authority, você tem nós validadores
que são autorizados pelo administrador da rede. Começa por aí. Então vão ter nós validadores específicos que esses nós vão poder validar as transações e registrá-las na rede. E esses nós vão ser autorizados somente pelo Banco Central, no caso do Real Digital. Tá? Então não existe qualquer necessidade, certo? De ficar todo mundo que nem um louco processando coisas na nossa máquina, porque quem vai fazer o processamento da validação é o Banco Central. E como não vai precisar de computadores das pessoas mantendo a rede ativa, não há necessidade de pagar recompensas para os mineradores ou para os validadores, porque é o próprio governo que vai fazer a validação. Só existe esse esquema de taxas de rede nas blockchains porque a gente precisa incentivar as pessoas a fornecerem o seu poder computacional em prol da rede. Aqui não precisa. Quer você goste ou não, quer você queira ajudar ou não, a rede vai rodar nos servidores do governo. Ponto. Além dos servidores do governo, vai ter os servidores dos... como é que eles chamam? Dos participantes, acho que é esse o nome que eles usam. Dos participantes do Real Digital. Né? Que no primeiro momento vão ser o quê? Os bancos, as financeiras, os órgãos do governo e assim por diante. Então o poder computacional está com esses caras. Né? Qualquer outra pessoa que por algum motivo venha se conectar com a rede vai ser para consumir um serviço ou uma coisa assim, tá? Mas não vai ter aí, a princípio, novamente, com as informações que a gente tem hoje, qualquer tipo de taxa de rede ou qualquer tipo de mineração, qualquer tipo de staking ou coisa parecida que a gente vê aí em outras blockchains que usam desses mecanismos para conseguirem se manter ativas. Tá bom? Aqui, como é governamental e centralizado, não há essa necessidade. Tá? Novamente, isso está na documentação, mas pode mudar. Depois fala do permissionamento. Muito importante, né, que a permissão para você poder se conectar com o participante, né, é realizada pelo Banco Central e é realizada on-chain, ou seja, o Banco Central ele autoriza na rede, né, no smart contract tem uma função específica para autorizar o participante, eles autorizam na própria rede lá a sua permissão para estar se integrando aí. Tá bom? Eles explicam isso melhor num outro documento aqui que é o Conexão com a Rede. Depois nós temos aqui a topologia de rede, né? Basicamente um resumo aí da arquitetura. Né? A arquitetura, lembrando, né, do piloto, certo? Nós temos aí o Banco Central, né, com os nós validadores, certo? Então tem nós que são validadores e tem nós que são full node. Então a ideia do nó validador é que ele é um nó light, só para processar realmente as transações e validar elas, e o full node é aquele que trabalha como ledger mesmo, né? Como livro-razão, aquele que registra realmente os dados das transações, saldos de carteiras e assim por diante. Tá? Então um full node Hyperledger seria parecido com um full node Ethereum, por exemplo, guardadas as proporções, né? É bem menor na verdade, mas seria tipo isso. Tá? Daqui a gente tem alguns exemplos de participantes. Um participante A, um participante B, um participante C, um participante D. Tá? É dito aqui embaixo também que os participantes, todos eles têm que rodar full nodes. Tá? Não caberá aos participantes, segundo a documentação, fazer validação. Só quem vai validar é o Banco Central. Tá? Pelo menos no piloto, essa é a ideia. Não sei se depois eles vão mudar isso. Tá? Mas então o participante ele tem que ser capaz aí de rodar um full node. Tá bom? E também cada participante, pelo menos no piloto, pode possuir apenas um único nó na rede. Tá? Provavelmente no futuro isso vai mudar, né? Provavelmente no futuro vão deixar lá os Itaús, Bradescos, etc. Tem um monte de nós porque eles vão precisar para fazer tudo o que eu tenho certeza que eles vão querer fazer. Show? Eles falam aí sobre o tráfego, né? Tráfego TCP, falam de portas e tudo mais, não é necessário configurar DNS, tem algumas questões técnicas aí, mas basicamente o documento de arquitetura, o que ele traz é isso. Depois tem um documento de conexão, tá? Que a partir dele eu entendi aí que a gente não, num primeiro momento pelo menos, não pode participar do piloto, a gente pode mais ler as documentações, especular, mandar feedbacks, etc. Tá? Mas realmente quem está trabalhando ativamente no projeto é as empresas que estão aí conectadas, né, com o sistema financeiro nacional, certo? Então algumas informações aqui, informações de porta e tudo mais, nada muito interessante para nós no momento. Aqui tem a coleção de scripts para as chamadas de API via Postman. Isso é interessante depois dar uma olhada. Certo? Uma coleção de scripts aqui. Como é que você configura o nó? Né? Eu falei para vocês antes que vocês podem baixar do site, né,
o Hyperledger para a máquina de vocês. Vocês podem baixar, instalar, subir ele, e daí aqui na documentação eles ensinam como que você configura ele, né, para conseguir se conectar na rede. Só que, novamente, como vocês não vão ter autorização lá na rede, vocês vão tentar se conectar, ela vai ser negada a conexão. Mas tem aqui toda a documentação de como é que vocês configuram o genesis.json e outros arquivos de configuração aí do nó, tá bom? O que é legal de você baixar, e eu já baixei aqui na minha máquina, né, é você poder estudar, né, como que funciona o Hyperledger, como é que você sobe, como é que você manda um smart contract para ele, né, como é que você transaciona utilizando ele. Isso é super válido, né, você aprender isso, independente se você estiver, né, conectado ou não na rede do Real Digital, é válido, porque cada vez mais empresas estão utilizando esse tipo de solução para os cenários que faz sentido ter um ledger distribuído aí, semelhante, né, blockchain, né, ou blockchain-like, certo? Beleza. Depois eu falo dos smart contracts, essa parte que é bem interessante, tá? Então, os smart contracts, né, a gente tem, ó, os contratos que representam tokens, e aí fala de quê? Ó? Real digital, real tokenizado e título público federal. Então nós temos 3 tipos de tokens rodando no piloto do real digital. Tá? O real digital em si, o real tokenizado e o título público federal. Qual que é a ideia, tá? Pelo que eu consegui entender dos 3, certo? O real digital, certo? É o CBDC. Né? O real digital é o CBDC, né? É a moeda digital do Banco Central, né? E o real digital, ele é uma moeda de atacado. O que que isso quer dizer? Essa moeda aqui, o que dá a entender pela documentação atual e pelas explicações também do Banco Central, é que os CNPJs, né, que são participantes, pelo menos do piloto até o momento, né, eles recebem real digital, e com o real digital, eles conseguem derivar o real tokenizado, certo? É como se fosse, por exemplo, fazer uma analogia aqui, tá? O Ether, que é a moeda nativa da blockchain Ethereum, e o Rapid Ether, né? O WETH, que é a versão Rapid, a versão tokenizada da Ethereum, do Ether, desculpem. Tá? Então, na prática, qual que é a ideia aqui? O Banco Central vai emitir o real digital, assim como ele faz hoje para os bancos. Né? O dinheiro que está lá no banco, ele sai da onde? Né? Parte sai do Banco Central, outra parte sai dos correntistas. Né? Então, o Banco Central vai emitir o real digital, por exemplo, para um banco, e este banco vai poder tokenizar esse real digital. Então, o real digital vai funcionar como lastro dos tokens do banco, tá? Os ativos em real tokenizado para os correntistas. E aí, o que também dá a entender aqui na documentação é que a instituição financeira, a carteira dela, certo? A chave da carteira dela vai ser um CNPJ 8, né? Os 8 primeiros dígitos do CNPJ, que é o CNPJ de fato. Né? Depois do CNPJ, não sei se vocês repararam, né? São 8 dígitos, depois nós temos a filial e depois dígitos verificadores. Tá? Então esses 8 primeiros dígitos, que são os mais importantes, vão ser aí a chave da carteira de real digital das instituições financeiras, e elas, por sua vez, vão derivar as carteiras dos seus correntistas, dos seus clientes e etc. Né? Então, você, a princípio, o que deu a entender, tá? Então, por favor, sinta-se bem à vontade de quem tem mais detalhes sobre o projeto me corrigir, tá? Mas a princípio, se, por exemplo, pegar o exemplo do Itaú, tá? Nada a favor, nada contra, tá? Mas lembrei agora do Itaú. O Itaú vai receber real digital do governo, ele vai emitir real tokenizado para os seus correntistas, para girar ali dentro do banco, certo? E os seus correntistas vão ter carteiras, certo? Atreladas aí à carteira do Itaú. Então a conta corrente, ela vai ser como se fosse uma carteira, então a custódia ainda vai estar com a instituição financeira, tá? Dos seus reais tokenizados, certo? Então não é, essa é uma outra dúvida bem frequente do pessoal e o meu entendimento é esse, não quer dizer que seja verdade absoluta. Mas o pessoal fala muito sobre, daí meu real digital vai ficar lá na minha MetaMask, né? Talvez a MetaMask consiga sim se plugar à rede, tá? Mas ainda assim a custódia e o controle
como é uma rede fechada, não é uma rede descentralizada, ele não é seu. A custódia ou controle é do governo, certo? Porque o real digital, novamente, tá, é uma moeda digital do Banco Central, não é de uma blockchain pública, certo? Então, da mesma forma que quando o seu dinheiro está no banco, você não tem controle total sobre o seu dinheiro, os seus reais tokenizados, né, você também não vai ter controle total sobre ele, porque eles vão estar de custódia de um banco, por exemplo, que mantém o lastro do seu real tokenizado em real digital, seguindo as regras e legislação, né, determinada pelo Banco Central. Beleza? E eu tenho certeza que ninguém gosta disso, tá? Tenho certeza que ninguém gosta disso, que ninguém acha isso algo incrível, né? O governo ter controle do nosso dinheiro, mas é assim já nos bancos, tá? Então zero surpresas aqui. Na prática, o real digital não vai funcionar muito diferente do que o real normal já funciona nos bancos, tá bom? Se você quiser manter controle total, né, do seu dinheiro, o melhor caminho ainda é você trabalhar com moedas totalmente descentralizadas, como o Bitcoin, ou dinheiro em espécie só, guardando embaixo do colchão. Tá bom? Então, isso aqui não vai resolver essa questão, porque o governo não quer resolver essa questão. Né? É cômodo para o governo a centralização da economia. Beleza? Então, aqui fala então sobre o real digital, sobre o real tokenizado, certo? Então, a carteira default do participante será a gestora do token, a criação do token na rede será feita pelo Banco Central. Um ponto importante: neste piloto, pelo menos, somente quem está podendo colocar smart contracts na rede é o governo. Tá? Só o Banco Central tá conseguindo colocar smart contracts na rede, talvez por ser um piloto da parte só de pagamento, por enquanto, né? Mas certamente, se eles quiserem que esse projeto expanda para os objetivos que eles estão citando, eles vão ter que permitir que, pelo menos, né, os CNPJs participantes consigam submeter os seus contratos inteligentes. Não sei se em algum momento qualquer pessoa vai poder subir um smart contract para a rede do real digital. Não sei. Arrisco dizer que não, tá? Não que isso não seria ótimo, mas governos no geral não curtem muito essa ideia, tá? Então eu acredito que, né, no futuro próximo, os bancos, por exemplo, e outras instituições financeiras vão poder estar subindo seus smart contracts para a rede do real digital através de homologações e assim por diante, certo? Mas hoje realmente isso não é possível. Hoje, novamente, como foi citado antes numa dúvida, né, a maior vantagem para nós é programadores, né, trabalhar nesse projeto em outras instituições ou para outras instituições. Tá? Mas a gente não vai poder fazer que nem a gente faz no Ethereum, por exemplo, que a gente sobe nosso smart contract a hora que a gente quiser lá. Né? Não vai rolar isso, pelo menos não nesse momento, com o real digital. Uma outra questão também, né, é que para fazer a interface com a rede do real digital, você vai utilizar carteiras baseadas em Ethereum, né, como MetaMask e outras, etc. Mas, né, toda carteira ela vai ser mapeada para essa chave que é o CNPJ8. Eles citam isso em algum canto aqui da documentação, não lembro agora onde exatamente, mas a ideia é que eles vão fazer esse mapeamento de uma carteira que você cadastra lá na hora da sua inscrição, né, como participante do programa, e aí é mapeado por uma chave que é o seu CNPJ lá. Estamos lá no projeto do Real Digital. Símbolo do token BRL, né, nenhuma surpresa aqui. Que mais? Eles vão usar essas funções para habilitar as contas, né? Enable account e disable account. Tá? E tem o contrato de títulos do Tesouro, acho que é, né? Título Público Federal. Tá? Então eles já vão começar tokenizando títulos públicos. Então notem que esse aqui já é o primeiro passo em relação ao que eu citei antes, né, de tokenização de ativos. O segundo ativo que eles vão tokenizar, né, depois da própria moeda real, são os títulos públicos federais. Então, possivelmente, muito em breve, a gente vai poder estar fazendo aí negociações de títulos públicos na blockchain do governo, tá bom? Vou chamar de blockchain do governo, tá? Embora literalmente não seja uma blockchain, fica mais fácil a gente explicar assim. Depois a gente tem aqui a parte de exemplos de interação, né? Então, como é que você habilita contas, faz mint, faz burn. Eu passei pelos ABIs e não abri eles, né? Eles forneceram também os ABIs ou ABIs, tá? O que são os ABIs? Os ABIs, eles não forneceram o código-fonte dos contratos, mas eles forneceram os ABIs, que são as interfaces dos contratos. Os ABIs é importantíssimo, tá, gente? Para vocês conseguirem tá utilizando
se integrando, estudando mais a fundo, né? Criando os fronts que vão se comunicar com a Real Digital. Ah, tá aqui, ó. Por isso que eu não estava achando, né? Tá aqui os arquivos JSON, então, com os ABIs. Para quem não sabe o que é o ABI ele é a especificação do Smart Contract. Tá? Ele é a interface de comunicação com o Smart Contract. Então, se eu vier aqui em realdigital.json, eu consigo ver que vai ter um constructor com esses parâmetros, que vai ter um evento de approval, que vai ter um evento de conta desabilitada. Então eu consigo ver tudo que tem dentro do Smart Contract. Eu não vejo o código fonte dele literal, mas eu consigo ver todas as funções, os inputs e os outputs que tem em todos os Smart Contracts. E é assim que o pessoal está fazendo aí a engenharia reversa. Tá bom? Então tá aqui, tava na raiz lá. Quem já programou alguma coisa de Solidity vai se sentir em casa analisando essa documentação aqui, certo? E aí, o que achou? Conseguiu entender finalmente o que é o projeto, como ele está estruturado, o que você consegue encontrar na documentação? Se você ficou com qualquer dúvida, vou deixar 2 recomendações. Primeiro, coloca a dúvida aqui embaixo nos comentários, se eu souber, tenha certeza que eu vou responder. E segundo, na descrição do vídeo eu vou deixar alguns materiais complementares sobre o assunto para você e também algumas sugestões de vídeo logo na sequência após este. Combinado? Mas antes de se aprofundar nesses materiais, que tal deixar um like em retribuição ao meu trabalho e se inscrever no canal se você quiser receber os próximos vídeos. Saem materiais novos por aqui semanalmente. Um abraço e até a próxima. Valeu!